bate-papo. Bate-papo fraterno. Bate-papo fraterno ainda. Bacana. Olá, gente, boa noite. Hoje a gente vai ter um bate-papo. Vou chamar Thalita, Marcos. Onde você quer sentar? E eu vou convidar. Do lado do seu marido. Tá? Porque eu vou ficar com o telefone. O microfone, porque eu estou com o telefone na mão. Vou ficar com o microfone na mão, porque se alguém na hora que precisar de fazer alguma pergunta, eu passo o microfone, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre O espiritismo no dia a dia. Você estava ali, eu já ia falar o espiritismo no dia a dia. E aí eu vou já vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Como é o espiritismo no dia a dia? Ó, Como é? se você ficar andando muito, Não, você vai... não vou ficar sentada. Juro. Aí eu já vou passar uma pergunta para vocês. Como é o espiritismo no dia a dia? Vamos começar com essa pergunta, eu julgando para vocês, e depois vocês voltam lá para a gente. Fazendo bem todos os dias. Tá passando o microfone aí, que aí Ah, o Dom passa. Aí, Dom. Please. Obrigado. Tudo bem. tem que ligar, eu acho. Opa. É importante, não faz detalhes técnicos. Aqui abaixo. Aí, gente, embaixo. botãozinho. Aí. Ah, tá. Pronto. Fazendo bem todos os dias, praticando o bem, seja onde for, não só de atitudes, né? Um sorriso, tudo que a gente puder fazer, que é o bem, não pensando no próximo, no planeta, na comunidade. É uma boa forma de praticar todo dia. Eu vou fazer uma pergunta também. Vocês aplicam o tanto que vocês gostariam o espiritismo no dia a dia? Não. Não? O que falta? Disciplina. Disciplina, essa palavra. E aí eu vou jogar outra pergunta para vocês. O que é ser espírita? Acreditar em espírito, O que ser espírita? Acreditar em espírito também. Importante, né? Acreditar na reencarnação. Sim. E o que nas obras de Allan Kardec fala sobre a pessoa que é espírita? Na caridade não há salvação. Sem caridade, Também. Na caridade não salvação. Também. Mas o que mais? O que é a pessoa ser espírita? Ah, eu vou me tornar espírita. Tá, vou vir só todos os dias aqui, vou assistir palestra, vou assistir um monte de vídeo, Tá, só Não, isso? Ser espírita é ação. É aprendizado todos os dias. Ser espírita, de todas as coisas que a gente está aprendendo, que são muitas coisas, mas é ação sobre aquilo que você aprende. Não importa o quanto você aprenda, se você não coloca em ação em cada pensamento, em cada palavra, em cada encontro com alguém, não faz sentido. Transformação moral. Ai, vai muito falar. bom. Estou estudando. Muito bem. E isso aí está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, tá? Se eu não me engano, é o item 4. Aí fala, você conheceis um verdadeiro espírita através de sua transformação moral e Os O esforços esforço que faz das más inclinações. É isso para mesmo. domar. Então, é só a gente ter esse esforço, né? Se fosse fácil, né? Ele até fala nessa passagem que eu lembro que não é que a gente, ninguém lembra dessa passagem, ninguém é perfeito, mas basta a vontade, né, de você identificar do esforço. Enquanto você está tentando controlar suas más inclinações, é o que importa. Não quer dizer que você pode levar o tempo que for, mas você está tentando. Não Igual pode desistir. o James comentou ali da disciplina, né, James? Mas aí, antes da disciplina, tem um pouco da vontade também, né? Então, assim, será que a vontade que está sendo colocado ali, que está sendo refletida numa disciplina que você fala que não tem disciplina, será que não falta um pouquinho só mais de vontade, talvez, né? Posso falar mais uma coisa? Pode. Antes da vontade ainda vem o autoconhecimento.
Para a gente É. saber aonde a gente precisa se melhorar. Sim. Eu sou espírita já há mais de, sei lá, vou dar uma idade agora, né? Mas tudo bem. Eu acho que eu comecei a frequentar a casa espírita com 12 anos de idade. E entre idas e vindas, o que mais sempre é falado é sobre a reforma íntima. E eu vou te dizer agora, com 39, que eu entendo o que é essa reforma íntima. Porque eu faço terapia, eu já estudei, eu estudo até hoje. E você entender o que realmente é reforma íntima, que é o autoconhecimento, é uma coisa incrível. E primeiro você conhece, e aí a prática que já é mais difícil, né? Eu acho que a disciplina é uma coisa que a gente precisa realmente. E depois que a gente conhece, a gente começa a descobrir. Aí vem para o autodescobrimento, que a gente começa a descobrir coisas que a gente nem imaginava sobre nós. Muitas vezes, Coitado do O dom. Tá saindo a gravação. Camandia. É só essa questão da reforma íntima, ela é bem, eu, do meu ponto de vista, vejo uma particularidade muito grande. Muitas vezes a gente vem à casa espírita, ao centro espírita, e não vem como um todo. Muitas vezes a gente entra e deixa Jesus fora, porque não importa o tempo que você está no espiritismo, não me referindo ao que ela falou. O que importa, agora não foi o que você falou, não. Não importa quanto tempo você está frequentando, se você não tem um estudo regular. Porque muitas vezes ser espírita é isso, é você dar a continuidade. Se você continua sendo, hoje vou estudar essa parte aqui do espiritismo porque me falhou a memória em algo. Então, não só a reforma íntima, você se vê e dizer, olha, eu preciso realmente ler mais. Mas eu tenho 60 anos frequentando a casa espírita. Mas se muitas vezes você deixa Jesus de fora e se autodomina conhecedor, eu acho que a reforma íntima ela é uma particularidade muito sensível. Às vezes a gente se pega pensando, eu já sei essa parte e não vou ver. Aí, às vezes a gente pode recair. Ô, James, o Chico, só um casinho do Chico, o Chico andava com o livro dos Espíritos sempre, debaixo na bolsinha dele. E ele leu o livro dos Espíritos milhões de vezes, porque ele só no Espiritismo 70 e tantos anos, 80, quer dizer, ele viveu 90, muitos anos. Enfim, não vou nem... Mas ele leu o livro dos Espíritos milhares de vezes e ele falava que toda vez que Chico lia, ele entendia de uma outra forma. Imagina, gente. Chico, hein? E Chico, gente? É exatamente isso que eu ia falar do que o James falou. O que eu mais estou aprendendo estudando é que eu me imagino hoje como uma criança, um bebê, Sim. literalmente engatinhando. E aí quando eu imagino isso na minha vida real, se vamos colocar assim, sem ser imaginativo, quando eu era um bebê eu entendia as coisas de uma maneira. Quando eu era criança de outra, adolescente de outra, hoje de outra, imagino que daqui a 5 minutos eu vou entender diferente de novo. Sim. Por isso a gente tem que se reciclar. É isso que o Espírito, todos os livros que a gente lê, todas as obras básicas, não só as obras que a gente vê, todos os contos, enfim. As obras básicas trazem pra gente o tempo inteiro isso. Você precisa se reciclar porque a vida muda, porque a sua cabeça muda, porque você entende mais, porque vão aparecer situações diferentes para você lidar e que às vezes vai até aparecer a mesma situação, mas você vai ter que lidar diferente porque é uma outra pessoa que tem uma outra particularidade. Então, uma vida só não é nada pra gente conseguir aprender tudo, tem que aprender. É muita coisa para aprender. Então, se a gente para de aprender, de estudar, de buscar, você está se limitando de uma coisa que é muito grande, é muito gigante. Então, é exatamente isso. Não importa quantos anos eu venha na casa espírita, eu vou ter que estudar as obras básicas e os contos para sempre. Eu tenho que me reciclar.
Do mesmo jeito que antes a gente não tinha ferramentas para poder descobrir o que era um micróbio, o que era uma partícula, um átomo, a gente não conseguia ver uma bactéria, hoje nós temos a possibilidade de enxergar isso, porque foi caminhando. Da mesma forma vai acontecer com o nosso espírito, a gente vai se identificando as nossas más inclinações, e a partir daí a gente sabe o que não fazer para cometer esses erros de novo. Exato. Pegando um gancho que a Vitória, pegando uma parte que a Vitória falou de situações, né? Eu estava vindo no carro e sempre eu venho ouvindo alguma coisa sobre o espiritismo. E uma dessas coisas foi o Trovão, né? Ele falando que uma situação que Chico passou, Chico Xavier. Ele estava no seu quarto, né? Ele ia dormir muito tarde, e uma dessas situações foi que chegou um espírito para ele perguntando: "Você me chamou?" Acho que todos aqui devem saber dessa história, senão eu estou contando agora. E ele pensou em dizer que não, só que o Emmanuel pediu para ele dizer: "Não diga que não." Aí vem o que a Vitória falou, situações. Se fosse comigo, eu ia dizer não, claro que eu ia dizer não. Né? Mas Chico Xavier falou que sim. Sim. Então o espírito muito rebelde falou: "O que é que você quer?" E Chico falou: "Eu quero que você me abençoe." Né? Com Deus, né? Quero que você me abençoe ou naquilo que você crê. Então o espírito falou: "Ó, Chico, com você." Né? Então, assim, imagina outras situações. Eu não estou estudando, eu não estou frequentando a casa, apenas digo que sou espírita, mas não frequento. Não faço minha reforma íntima, não tenho a minha vontade. E numa situação dessa, o que eu iria responder? Eu iria responder que não. Aí ia travar uma batalha que com certeza eu iria sair perdedor. Porque eu não conheço a palavra, eu não sei, eu não estou estudando, não estou pondo em prática, não estou fazendo a minha reforma íntima, não tenho muito menos vontade. Então, são situações que a gente pega no dia a dia de surpresa. Que, por mais que a gente precise dos outros para a nossa evolução, a evolução é individual. Então, a gente tem as nossas provas, a gente tem as nossas dificuldades, os desafios, mas é individual. E sem a reforma íntima, a gente sempre vai evoluir, mas devagar. Eu acho que o mais importante é entendermos que isso daqui é um ciclo. Um ciclo dotado de erros, porque nós só vamos aprender com os erros. Quanto mais nós erramos, mais nós aprendemos, porque é assim que vamos evoluir. O mais difícil não é errar, o mais difícil é aceitar o erro. Porque quando você aceita o erro, você evolui. Se todos estivéssemos aqui nessa vida para acertar, nós não estaríamos mais aqui. Estaríamos em Sírios. Exatamente. De onde eu... Então, assim, eu acho que errar, falhar, faz parte de todo o ciclo que nós estamos. É muito difícil aceitar a falha. É muito difícil falhar em alguma coisa. Principalmente quanto tanto nos dedicamos, em qualquer estágio da vida, em qualquer coisa que você faça. E aí é que acho que vem o grande desafio que Deus lhe coloca. Porque quando nós falhamos, a nossa fé é testada, a nossa força de resiliência para compreendermos o porquê que falhamos. E é assim, é um ciclo constante em nossa vida. E é isso que vai nos tornando uma pessoa mais evoluída. Então, pegando o gancho de todos aqui, inclusive sobre o seu, na questão da idade, porque eu percebo que há muitos anos vindo para a América, eu enxergava a América quando eu tinha 21 anos de uma forma, enxerguei ela com 30 de outra forma, enxerguei ela com 40 de outra forma. Quando eu fui para a Europa com 40, com 20, eu nunca imaginava, para mim era só aquele monte de paralelepípedos que depois eu entendi que aquele era um castelo diante de Cristo. Então, essa importância, essa energia foi colocada de maneiras diferentes. Então, essa evolução do entendimento, ela vai servir em todas as camadas, porque nós vamos estar passando por fases da nossa vida, por erros que nós cometemos, que vão sendo explicados. Aí passa o livre-arbítrio de cada um querer entender seus erros. Quando você não entende, você evolui menos. E é assim o ciclo de todos. E aí, às consequentemente, vamos repetir mais. Às vezes a gente até entende, mas não aceitamos. Que é o mais difícil. Que né? é difícil aceitar o erro É próprio. mais difícil você aceitar a falha. Sim, é bem Porque complicado. todos nós nos cobramos para Sim. sempre acertarmos, sempre sermos perfeitos.
Sim. E quando erramos, erramos todos os dias. Erramos Sim. na educação dos nossos filhos, erramos com a nossa esposa, erramos com o nosso amigo, erramos no trânsito, erramos todos os dias. E aí você tenta cada dia a oportunidade que nos é concedida de abrir os olhos e falar, hoje eu vou tentar fazer melhor. Mas isso é muito difícil. Porque aceitar o erro, aceitar o feio, é algo complicado. Mas é algo evolutivo. E eu acho que é isso, aí é que está a beleza do espiritismo, né? Assim, quando a gente estuda e quando a gente começa a entender isso tudo aí que você está falando, a doutrina ajuda nesse sentido, né? De você mudar a sua visão e de você agir diferente, né? Que passa pelo autoconhecimento, que a Thalita falou, que é fundamental, porque acho que sem um autoconhecimento seria uma coisa vazia, né? Seria apenas uma leitura, como qualquer outra leitura que você pega um livro, lê ali um capítulo e depois terminou o capítulo e você fala, o que foi que eu li? É por isso que eu acho que o ato de acordar é o ato de agradecer. Agradecer para corrigir os seus erros. Agradecer a oportunidade que Deus está lhe concedendo de você corrigir aquilo que você errou. Mas é difícil. Então, mais fácil falar. É enxergar por essa visão aí, né? Porque quando você consegue enxergar por esse lado, que a atitude, que a mudança vem. Eu posso adicionar também, acho que antes disso tudo que a gente falou, antes de a gente olhar para dentro, eu acho que falta coragem, acho que nem todo mundo tem coragem de parar. Falta de momento antes de, ok, eu sei que eu tenho que fazer autoconhecimento, mas eu acho que muitos não têm a maturidade ainda e também a coragem de dizer, ok, vamos olhar isso para dentro, vamos ver o que está acontecendo aqui, o que olha é um processo de, né, que muitos não, com o tempo vem, porque você às vezes é forçado, né, com a dor, com alguma coisa, você tem que parar a sua vida, sair do piloto automático e dizer, ok, eu tenho que parar, me centralizar e buscar ajuda. Mas quando eu acho que quando a gente não vai por livre e espontânea vontade, à procura, Deus coloca situações na vida da gente que faz a gente aprender, porque toda dificuldade vem sempre seguida de algo que a gente precisa aprender. É o sofrimento proveitoso, né, que se fala. Todo sofrimento tem que ver qual o proveito desse sofrimento. O que eu posso aprender com essa situação. O Ricardo Melo na Pílula hoje estava falando sobre isso. Que a gente às vezes não precisa passar por certas coisas. Eu estava ouvindo a Pílula do Ricardo hoje e ele falando que a gente tem a nossa programação e tudo, e às vezes não tem tantas coisas que a gente passa que estava na programação, mas que são precisas, porque a gente realmente não tem a coragem, talvez, ou não queira fazer essa reforma, olhar para dentro, e você precisa aprender, igual nossos pais estão tentam, a gente tenta, né, com nossos filhos, ensinar da melhor forma, mas tem hora que tem que ser uma porrada mesmo, né, então... Não porrada física, eu tô falando coisa de carioca, desculpa. No dia a dia, na labuta mesmo, vamos dizer assim. O Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, Sara. Quando você estava para encarnar, com as minhas palavras que eu estou falando, quando você estava para ir para a Terra, digamos assim, você falou que essa missão você conseguiria, você era forte o suficiente. Mas agora você aguenta. Lembrando das que aparecem ainda nessa encarnação por sermos cabeças duras, né? E essas indagações que a obra aqui falou, tá tudo no livro dos Espíritos, né? Essas indagações que são importantes, os erros são importantes para poder a gente aprender. E é por isso que é importante a gente estudar as obras, porque cada vez que você estuda o livro dos Espíritos, e principalmente o Evangelho, segundo o Espiritismo, você vê todas as situações diferentes. Todas. Coisa que você pensava, em um ano você já se transformou, aquilo que você achava você já não acha mais. Ou seja, o seu ponto de vista já mudou um pouco. Não é que mudou, que você é linda, santa, não. Mas você já tem uma direção diferente, né? Então, isso é bem importante também.
E Não. também a gente passa a enxergar coisas na gente que a Isso. gente começa a mudar automaticamente, tipo o orgulho, tipo a vaidade, tipo o egoísmo, coisas que atrapalham a nossa evolução de uma maneira que a gente nem imagina, a vaidade, né? E o estudo transforma. Mas o assunto é como que a gente coloca o espiritismo em prática, Em né? prática. Eu vou falar exatamente disso, olha só. Em De prática. Isso aí. Eu passei por uma situação com uma pessoa muito... meu marido, tanto faz. Eu sou muito próxima. Um colega meu passou por você. Marido da minha amiga. É, o marido da minha amiga. Isso, melhor. Eu passei uma situação em que eu tive que ser muito espírita. Eu tive que botar... Evolução. Adorei. Já Foi tô. naquela, eu vi Jesus falando assim, vai lá. Mas que foi bom. Foi bom porque aí eu consegui entender aonde que eu estava. Consegui me medir. Porque apesar dele acreditar em muita coisa, entender que existe algo além, ele não tem um estudo, não tem essa vontade, falta vontade ainda. Mas eu sei que cada um tem a sua jornada. E eu não estou aqui para julgá-lo, estou aqui para ser exemplo do que é fazer o melhor possível nas condições que nós temos. E ele estava numa situação ruim e eu entendi naquela hora, talvez numa outra situação, eu teria já jogado assim, o evangelho na cabeça dele assim. Sentado na cabeça dele. Você usou o evangelho? Usou, tá. Usou. Daria uma evangelhada na cabeça dele, mas eu, de verdade, eu não me lembro aonde eu li isso, aonde eu vi isso, em qual das obras tem algo dessa maneira, mas na hora já me veio a inspiração de que, às vezes, você, quando tem uma pessoa passando fome, você não vai chegar para ela e já ensinar ela qual é o trabalho que ela tem que fazer. Primeiro você vai alimentar ela. Você primeiro precisa dar a ela o que ela precisa de imediato. Então eu dei o pão que ele precisava primeiro, eu dei o conforto primeiro que ele precisava, eu dei o colo que ele precisava, o ombro, whatever que ele precisasse ali na hora. Porque a minha primeira reação já era de falar assim, mas você é responsável por tudo? Não posso fazer isso, aquilo não é o momento. Então, quando a gente vai estudando, a gente também vai aprendendo a fazer isso com si próprio, para que isso se torne automático na nossa cabeça, porque é por isso que eu falei que é sobre isso que eu estou falando. Porque primeiro eu dei o conforto que ele precisava, para que depois, numa outra oportunidade, eu pudesse dar para ele um exemplo, um caminho, alguma coisa que... de onde eu tirei a informação que para mim está dando certo. Passar para ele isso. Então, a gente... Para colocar isso na prática, eu entendi que todo esse tempo, todo o estudo que eu já tenho até agora, que não é muito se eu parar para ver um tanto, mas foi o suficiente, mesmo que não muito, para que naquela hora eu pudesse fazer a coisa certa por ele, que ele pudesse, eu vi o resultado daquilo. Porque assim, eu entendi que praticando todo dia um pouquinho, aquilo se tornou hábito. Meu cérebro entendeu assim, logo meu espírito entendeu, na verdade ao contrário, meu espírito entendeu assim, logo meu cérebro também processou essa informação habitual. E aí com isso ficou mais fácil lidar com uma situação que uma outra situação eu ia freak out, eu não ia saber nem o que fazer. Mas naquela hora eu tive o mínimo de sabedoria de dar o pão que ele precisava. Então foi muito bom, porque eu falei, dá certo? Conseguiu aplicar. Eu consegui aplicar e eu tinha muitas dúvidas. Nossa, mas será que na hora do vamos ver eu vou conseguir aplicar? E a gente aplica. Isso vem automaticamente porque você está praticando todo dia. Então fica normal, fica natural. Você não fica com medo de fazer. Então por isso que realmente para a gente aplicar todo dia, você tem que fazer todo dia. E isso é difícil, doloroso, muito complicado para a gente fazer isso todo dia. Não foi para você? Demais. Então, Ser espírita é muito trabalhoso. Por isso que eu já vi no corredor. É muito trabalho. Realmente é muito trabalho. Mas a recompensa é enorme. É muito bom. Dói, mas tá de boa. Morri, mas passo bem. Posso adicionar, professor?
Eu também percebo que, para mim, tem esse processo todo de, né, que você falou, que você está estudando, aprendendo, mas eu acho que você chega num nível de... Você sai daqui e vem para o centro, você sente uma paz tão grande, você quer que isso dure, né, a semana toda. É aí que o espírito tem que botar em prática, né, porque você quer que acabe a semana e não esteja desesperado. Eu preciso de um passo urgente, né? Então, para mim, o que funcionou para mim como espírita é sempre... Eu fico tão bem aqui, tão equilibrada, que eu tenho que manter o meu compromisso comigo, de como é que eu faço para manter meu equilíbrio. E quando eu saio do meu equilíbrio, quando eu me estresso por qualquer coisa, como é que eu volto? Como é que eu recupero? Né? Então é como fazer, né, comigo, fazer meditação, 3 minutinhos por dia, ter meu momento com Deus, escuto minhas músicas de equilibrar os chakras quando eu vou para o trabalho. Tudo isso, eu repito os mantras, isso tudo me alinha, né? E quando eu vejo que tem uma situação que está me desalinhando, eu já não consigo mais ficar desalinhada, porque isso me incomoda tanto e eu sou a pior pessoa do mundo, eu não quero ser essa pessoa. Então eu tenho que fazer alguma coisa, que seja, às vezes, eu tenho um banho resolve. Às vezes um banho, se lavar a cabeça e assim, você faz uma oração e já te limpa de uma forma e você fica centrado. E você vai ficando com mais sabedoria. Quando tem uma situação desconfortável que você quer discutir com alguém na família, seja esposo, você vai dizer, eu não quero que você me esquentando, eu tenho que me queimar, eu não posso esquentar. Você vai aprender, você não quer. Eu vou ter a harmonia da casa também saudável. Então, você tem que botar isso em prática em você para manter o ambiente, né? Isso é importante para mim, assim. Eu quando respiro assim. Respirar fundo também ajuda Não muito. adiantar, Pois é, e aí a gente quer entendeu? Então aí em casa, a gente tem que começar em casa, né? São os mais próximos. Se em casa a gente fica brigando, caçando confusão, o que a gente está aprendendo, né? Então por isso que tem que começar em casa. O evangelho nos lava. Nossa, que direto. Entendeu? Tem que começar em casa. Mas acho que não serviu pra mim, não. Não, mas não é pra ele, não, é pra mim mesmo. Não é pra ele, não, é pra mim mesmo. Entendeu? Então eu tenho que começar em casa, né? Entendeu? Pois é, tá vendo? Em casa. Então, Mas... isso é real. É real. Quando você vê que as coisas começam a ficar complicadas, tem que dar uma parada. Porque senão você desestrutura toda a casa, toda a energia da casa. E aí fica tudo mais complicado, porque aí as coisas todas vão desandando. Então, o ser espírita é começar em casa, com o seu mais próximo. Filho, marido, pai, mãe, seja quem for. Sogra, cunhado, entendeu? É com essas pessoas que a gente tem que começar primeiro. Pode falar, desculpa. Mas o espiritismo age certo quando é com a sogra? Age. Você tem bônus com isso. Você tem bônus, Thales. Bônus horas. Eu moro com a minha. Eu também moro com a minha. Bônus horas, tá vendo aí, ó? Fernanda. Hoje você mencionou uma frase, alguma coisa do fardo, né? O peso do fardo. Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Esse ditado também, como é que é o tamanho da cruz que você carrega? Tem um ditado desse assim. Eu sempre fiquei muito revoltada com esse ditado. Eu não gostava de ouvir. Ainda falava assim, não, eu sou fraquinha, eu não quero pesado, não. Quero que se falar, não, então eu sou forte, Deus vai me dar uma cruz maior ainda, eu não quero. E essa coisa do fardo nos ombros, isso já vem, assim, no contrato? Antes de embarcar? No planejamento reencarnatório. Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Sim, claro. Sim, tá super dentro. Antes da gente reencarnar, a gente faz um planejamento reencarnatório. A gente programa
pelo menos ter uma ideia do teor das provas que a gente vai passar aqui na Terra. E aí, no decorrer da existência da gente, as provas vão acontecendo. A gente já tem no nosso inconsciente, a gente tem o véu do esquecimento, a gente não lembra de tudo, de nada. Sim. Geralmente. Ainda Já bem. pensou? Porque muitas vezes a gente vem perto da gente, os nossos familiares, os amigos próximos, pessoas que a gente tem débitos e também pessoas que vão ser um suporte na nossa existência. Então a gente sempre acaba tendo aquele equilíbrio. E aí a gente passa pelas provações, pelas expiações para o nosso crescimento. Nem sempre é fácil? Não, mas é difícil ser um completista? Sim. Muito. Uhum. Quando a gente consegue cumprir tudo que a gente planejou para a nossa encarnação. Mas a gente tem que persistir. A culpa é minha mesmo, minha assinatura tá lá. Não tem jeito. Tá gravadinho no seu perispírito. Mas a gente não pode pensar na palavra culpa. Eu acho que Não. Não é culpa. responsabilidade. Sim, é responsabilidades. A São responsabilidade responsabilidades. Você assinou um termo de responsabilidade. É. E não culpa. Inclusive, meu evangelho lá foi esse que saiu. Saiu 2 vezes, na verdade. Domingo eu abri. 2 vezes. Tava precisando. Domingo eu tava me sentindo bem, eu disse, eu vou abrir. Tava com ansiedade. Eu fui, deixa eu abrir o evangelho. Aí ontem eu já tinha melhorado, mas assim, era o dia do evangelho lá na minha casa. E eu abri a passagem e saiu a mesma. Que tem a ver com sua pergunta, que é as causas anteriores das aflições. As aflições. Explicando exatamente isso, que as provas e expiações que a gente passa é para a nossa transformação moral e a gente tem que fazer esse acordo com o que vem. Né? E sem falar que as provas que vêm também durante dessa vida também, mas coisas que a gente já traz de outra vida e às vezes a gente depara com situações, até às vezes não é com você, mas com alguém próximo, você fala, meu Deus, se fosse eu nessa situação, eu não sei como eu aguentaria. Né? A gente se questiona e até faz repensar na nossa dor em relação ao outro, que está sofrendo muito mais que você naquele momento, né? Mas aquela pessoa está ali forte e tem a forma também de comunicar, que ainda menciona assim, você pode lamentar, entendeu? Ou o ideal é o quê? Não lamentar, é isso que eu tenho que aprender, porque eu lamento muito. Não se fazer de vítima. Eu fazia muito de vítima e uma coisa que eu parei quando eu comecei a estudar o espiritismo foi isso. Mas explica que o que se espera da gente é o quê? É passar com resignação e ver qual o proveito desse sofrimento. Que, no meu caso, com as provas que eu já passei, é um tempo que vem para mim, né? Mas ele explica isso. E fala justamente também para não lamentar, porque nem você lamentando, você está falhando. Né? Estamos falhando, estamos lidando e estamos lamentando. Trabalhoso. Muito. Muito. E às vezes a gente nem percebe que a gente realmente está lamentando. Porque a gente já virou vai, hábito. Eu lembro que depois de um tempo que eu me separei, eu me mudei, eu fui para uma casa assim que eu odiava. E aquilo me fazia um mal, me deixava tão mal. Eu olhava para tudo dentro da casa e aquilo me deixava assim, eu não gosto daqui, por que eu tô aqui, sabe? E até que entrou uma pessoa na minha vida, uma amiga, até ela falou, você tem que ser grata por tudo que você tem. E ver a beleza até no que não é bom. Exato. E aquilo mudou completamente a minha visão. Porque eu passei a gostar da minha casa. De tanto que ela falou aquilo e bateu tão forte que, tipo, tinha uma casa, tinha alguns problemas? Tinha, mas eu tinha uma casa, eu tinha um teto, eu tava bem, meu filho tava bem, tava tudo assim, só não tava do jeito que eu queria, mas que um dia iria ser. E ela falou, seja grata a tudo que você tem, mesmo que não seja o seu ideal ainda. E aquilo foi uma chave que mudou, que eu passei a gostar da minha casa, eu até nem queria mudar dela, assim, sabe? Só depois que eu vi que eu precisava, mas mudou completamente a minha visão e me fez ficar mais feliz.
Assim, Porque é sabe? muito diferente a gente ter o que a gente precisa e ter o que a gente quer, Aham. né? E se a gente olha para um problema nosso e depois olha tudo que tem em volta, a gente tem muito para agradecer, muito. O problema acaba ficando muito pequeno. Eu lembrei de uma história aqui, rapidinho, né? Só que assim, eu não vou saber o nome da pessoa, mas tem um escritor que ele é sobrevivente, se eu não me engano, de Auschwitz. Eu esqueci o nome dele. E num livro desse, você já escutou? Já leu isso? Que ele fala, tem uma parte do livro dele lá que ele fala a beleza de uma cabeça de um peixe, de uma sopa de a cabeça de um peixe, se eu não me engano. Eu posso estar até enganado, mas é mais ou menos assim. Você lembra disso? Eu esqueci o nome dele, eu vou procurar depois e vou falar. E ele, naquele momento ali, que ele estava lá num campo de concentração e praticamente, né, esperando a morte chegar, e ele conseguiu ver a beleza naquela cabeça daquele peixe ali que estava servindo de alimento para ele, né, numa água ali, devia de ser, ele estava cozinhando aquilo ali, que devia só beber aquilo ali. Mas, enfim, ele conseguiu, naquele momento ali, ver a beleza, né? Agora, se ele não tivesse conseguido, por exemplo, ver aquilo ali, ele estaria como a maioria, né, desesperado, tudo ali, e assim, é isso aí que você está falando, né? Nesses momentos difíceis, a gente tem que conseguir ver a beleza por trás daquilo ali, né? O que a gente está aprendendo com aquilo. Na pílula, mesmo o Ricardo falou que tudo que a gente passa, que a gente está falando, é uma necessidade. Então, o fardo é porque a palavra soa tão pesada, né? A palavra fardo, mas eu acho que o que quer dizer é tudo que a gente passa na vida é uma necessidade. É necessário para a gente poder crescer, igual você estava falando, né? Então, não é que necessariamente sejam... É porque você sofre ali na hora, né? Então é difícil você entender. Mas se você conseguir mudar a perspectiva, tipo, dentro da casa, não, agora vou ver com outros olhos. Tô passando por... Tá difícil, mas tem outras pessoas que passam por coisas muito piores que eu talvez não aguentaria. Quando a gente muda a perspectiva, Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm uma estratégia para ser espírita no dia a dia? Quando as dificuldades realmente aparecem, vocês têm uma estratégia para falar, eu vou usar isso para não cair e me manter equilibrado, me manter firme? Eu aprendi. Eu não tinha, mas eu aprendi a ter uma. Qual é? Sorrir. Então, Eu fico sorrindo o tempo todo. Então pode ser na sua. Por incrível que pareça, até agora eu tô sorrindo. Voltando bem rapidinho no que estavam falando, e a gente tá falando aqui coisas materiais. Que a gente pode dizer, eu como ela na minha casa, hoje eu vou aprender a amar. Hoje eu vou aprender a olhar a beleza que essa casa tem. E quando a reencarnação está atrelado a outra pessoa, eu vou reencarnar e eu vou ser pai dela, eu vou reencarnar, vou ser filho dela, filho dele. E que às vezes, como diz o estudo do Espiritismo, fala que tem pessoas que são karma na vida da gente ainda vivos, né? Que é o Odissesu, são karmas encarnados. Então, esse também faz parte do nosso plano, né? Essa programação. Ser filho ou filha dela. Sim. Eu queria adicionar uma coisa. Seu termo tá lá, seu contrato. Seu contrato tá assinadinho. Tá. Muitas coisas que a gente fica presa, se você analisar, a maioria é material. E eu acho que quanto mais você vai se espiritualizando, vai valorizando o que realmente importa, que é o que a gente herda com a gente depois que a gente parte, a gente põe na balança e faz, peraí, o que eu estou lamentando aqui? Deixa eu botar na balança, o que realmente importa? Porque são situações que às vezes pode acabar um casamento, entendeu? Por conta de problema financeiro, situações, conflitos que passam, mas se você não coloca na balança, faz, o que realmente importa para mim? É uma pessoa, um companheiro provedor ou um parceiro que me ajude em tudo que eu necessito, né? É possível analisar assim friamente, porque o problema é, vamos correr atrás, né? Tem que ter saúde em primeiro lugar. Se estamos com saúde, vamos pensar e vamos atrás, né?
Então tem que ter sabedoria. Quanto mais você. Mas assim, como aqui é tão materialista que se você não tiver atento, você se perde e você fica perdido. Entendeu? Aí então vamos deixar o materialismo para o lado e vamos falar o que é uma transformação moral, que é o verdadeiro espírita. No dia a dia, uma transformação moral. Porque até agora a gente falou de várias coisas, né? Diga. Não, eu só queria comentar não sei se a estratégia, igual a Thalita perguntou, se é a correta não, mas assim, uma das coisas que eu tenho tentado colocar em prática é a questão da gratidão. Tipo assim, todo dia acordar, até eu lembro que uma terapeuta minha falou assim, Paulinha, vira a louca da gratidão. Você tá tomando banho, você agradece, você tá tomando café, você tá saindo na rua, você tá caminhando, você tá no shopping. Tudo que você fizer, seja ela pequenininha coisa, agradece, os outros acham ela louca, tá pensando, não tem problema. Porque eu acho assim, falando assim, é muito difícil tudo que a gente passa, mas de algumas palestras que eu vejo, que eu tô tentando buscar cada vez mais me aprofundar, eu vejo que é aquela questão que todo mundo fala, né, os palestrantes e os livros, até o Chico Xavier já viu algumas coisas dele falando que ninguém está... o endereço é o certo, você está na casa certa, passando pelas pessoas certas. A família certa. Na família certa. Ninguém tem endereço errado, está todo mundo ali. E uma coisa que eu acho que, tipo assim, uma hora, minha mãe até me falava mesmo, eu lembro quando ela estava muito doente, e ela falava assim, tudo passa. Uhum. Né? O Chico então também. acho que a gente tem que meio que se apegar naquilo ali, ter a gratidão, porque tipo assim, uma hora vai passar, não sei como não, e tentar trazer aquilo ali, até para nossa mente, trabalhar a mente um pouquinho cada dia, porque às vezes ela quer colocar pensamento negativo na gente ali, coisar, né? Então aí a gente tem que falar assim, não estou te escutando não, obrigada, assim, perfeito, Exato, trocar, porque, né? Assim, uma hora vai passar, cara, não sei quando, mas tipo assim, vai passar alguma hora. Então, é pelo menos tentação, obrigada, e tudo, e meio que falar assim, nossa, danadinha, você quer falar uma coisa diferente comigo? Não, mas eu vou falar que é bom, que tá ótimo. E, cara, e uma coisa que é muito importante, só da gente estar com saúde, assim, eu acho que é o mais importante, então as outras vão vindo, então eu tô tentando fazer isso, assim, de alguma forma, assim, entendeu? E até a alegria passa também. Exato. Até a alegria passa. Às vezes dura um pouquinho. Né? Aquele livro do Segredo, eu esqueci o nome da autora agora, e eu ganhei de uma amiga minha, eu não cheguei a fazer ele todo, mas uma das estratégias dela de você ter uma vida melhor é ser grato todos os dias. Sim. É escrever todos os dias 10 coisas, 10 coisas. Aí você fala, 10 coisas? Como que eu vou 10 coisas? Cara, tem mais de 10. Tem muito mais. Tem muito mais, mas no início, quando você para pensar, 10 coisas é muita coisa todo dia, mas não, tem muita coisa para ser grato. É exatamente isso. Entendi. Vamos finalizar. Mais alguma pergunta? Porque já está no nosso horário. Mais um comentário, qualquer comentário da estratégia. Vamos lá. Tem a ver, gancho que ela falou. Vigiar o pensamento. Sim. Todo espírito tem que vigiar o pensamento. Aliás, todo mundo, né, todo gente? Mundo. É todo mundo. Todo Não é mundo. só espírito. A gente já sabe, na verdade eu digo espírito porque o espírito deve saber isso. E tem que vigiar o pensamento sempre. E a gratidão é a melhor forma de fazer isso, de substituir esse gente, uma coisa que a gente também não falou, né? A fé, né? A oração. A gente tem que ter a fé, né? A nossa fé tem que ser inabalável. Exatamente. Temos que... A moral vem por aí também. Pois é. A fé e virtude, né? Vem junto. A gente tem que focar no hoje, né? E ter fé no amanhã. Fazer o que está tudo no nosso alcance hoje. E saber o que é nosso controle, saber o que é o controle do outro. Aquela frase do divino processo, né, que eu acho que resume bem tudo isso de hoje, né? Que muitos conhecem, que ele fala assim, eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Minhas orações foram atendidas. Sim, é isso aí. Muito bom. É isso aí. O
o resumo de hoje. Finalizou. Mas o finalmente. resumo de tudo isso, gente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3 e 4, e capítulo 20, sedes perfeitos. Tá? Sede perfeitos. Sede perfeito. Esses aí, se você ler, você vai ler e vai ler de novo e falar, ai, Jesus, vai ler de novo, ai, meu Deus. Porque, olha, complicado. Pedir sabedoria, Deus me deu muito livro de Isso, Kardec. livro do Kardec para Mas você aprender. também não adianta só ler, né? Tem que pôr Tem em que pôr em prática. prática. Porque também não adianta a gente ser intelectual e É. não colocar na vida, né? Deixa eu finalizar com uma frase, Sim. que eu acho que me ajuda muito. Todas as dificuldades, quando vem no dia a dia, dá-me sabedoria para... Como é que fala? Vou lembrar. No momento, Senhor, dá-me sabedoria para identificar o que eu posso mudar, né? Me dá força para aquilo que eu posso mudar e aceitar aquilo que eu não posso mudar. Quando a gente entende essa frase e põe em prática, gente, nossos problemas, tipo assim, a gente já assim, ó. Só para finalizar, então, deixa eu só... Gente, pior é que eu tô sem óculos, né? Mas é no livro... Olha o Miramês. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 20, os item 4, tá? É os seres perfeitos. Não, minto, não é 20, é 17, tá? Seres perfeitos. O bom espírita, tá? Aí vem uma fala... minto, gente. Obrigada. Nossa, que tragédia. Aí agora ficou melhor, gente. Tentando ser espírita. Isso. Aí, tá vendo? Começa no mais próximo, tá, gente? Falei errado, vou falar de novo. No capítulo 20, item 4, tá? Evangelho segundo o Espiritismo. Missão dos espíritas. É bem, assim, são quase 2 páginas, mas eu vou pegar o que me tocou. Que a gente tem que pegar o que serve pra gente, né? Eu não vou falar uma coisa que serve pra vocês e não serve pra mim primeiro, né? Se tá saindo daqui, tem que vir primeiro pra mim, né? Aí vem assim, quem fala é Erasto, é um anjo guardião de uma médium da época, tá? Aí ele fala assim, ide, agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, é só ficar com a verdade, gente. Aí a gente fecha. Obrigada. Boa noite a todos. Eu não estava achando. A vida está aberta. Tudo